Uma referência da direita brasileira, tenente-coronel da Brigada Militar e presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Hoje eu tenho a honra de receber a comandante Nádia Gerard para um programa especial, onde vamos falar sobre família, trabalho e especialmente sobre o futuro. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. O ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. EasyGen, com EasyGen, economizar na conta de luz ficou mais fácil. Dush, a bebida zero álcool da Fante Bebidas, sabor que conquista. Pensou em inovação, vem para Ubra. Chavin, restaurante de comida peruana que traz novos sabores para Porto Alegre. Vamos direto ao recado já tradicional do nosso Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. A primeira mulher a comandar um batalhão da Brigada Militar do Rio Grande do Sul hoje é presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre. Nesse Poder RS especial, pelo menos o primeiro bloco aqui, eu vou conversar com a comandante Nádia, querendo saber desde o começo. Tu é mesmo porto-alegrense? O que teus pais faziam? Conta um pouquinho da tua história lá do início, Nádia. Orestes, é um prazer estar aqui no Poder RS, nesse programa teu aí, que eu estava já louca para vir, porque muitas personalidades por aqui passaram. Quero te dar o parabéns, né? Obrigado. Comunicador de ponta aí, sempre trazendo informações, entrevistas, debates bem interessantes para a nossa TV, para toda essa audiência que está nos ouvindo. Então, eu sou porto-alegrense, aliás, sou uma das poucas vereadoras porto-alegrenses. Tem muitos vereadores de outras cidades. E eu sou porto-alegrense de nascença, nasci ali no... até que fechou agora a Beneficência Portuguesa. Ah, é verdade. Teve toda aquela crise ali que incendiou, depois teve problema de gestão. Na Independência, né? Na Independência, isso aí, o Beneficência Portuguesa. Qual foi o bairro onde tu se criou? Eu me criei na Glória, no bairro Glória, né, ali perto dos quartéis. E olha só, né, já desde criança o quartel dentro da minha vida, né? Meu pai, sargento da Brigada Militar, minha mãe, professora estadual. E eu sou filha única. Então, desde pequena fui forjada, né, a ter a minha independência econômica, né, enquanto mulher, ter uma profissão, ter o seu dinheiro, e assim era. Eu fui uma criança que me criei, naquela época não tinha banco, não era muito utilizado cheque, Pix nem existia. Sim. E o dinheiro, quando era recebido do salário, era em dinheiro mesmo, em espécie, e eu me lembro que meu pai e minha mãe juntavam os dinheiros em cima da cama e dividiam. Esse bolinho aqui é para o aluguel, esse aqui é para comida, esse aqui é para não sei o quê. E eu cresci aprendendo aquilo, né? Que dinheiro vem do trabalho, primeiro, e de que ele deve ser repartido para aquilo que é necessário para uma família existir, né? Então, tinha ali, eu me lembro que tinha um pouquinho que sobrava para aquelas eventualidades que tivesse. E quando não tinha, aí até ganhava aquele brinquedo novo, alguma coisa que eu estava querendo, mas eu sempre fui uma criança muito contida, porque desde pequena eu aprendi o valor do trabalho e também de se receber o salário, ter renda dentro de casa. Olha como vem desde pequenininha, né? Que é loucura, né? Bom, contava o dinheiro em cima da cama. Sim, gente, coisa louca, né? Quando eu conto isso, meus filhos não podem acreditar. O que sobrava ia para baixo da cama? Olha, eu não sei onde, mas eu acho que era embaixo do armário do meu pai, que ele tinha as prateleiras, e embaixo de uma delas, ali embaixo da roupa, ficava o dinheiro. Então, que inclusive a minha mãe e meu pai sabiam onde estavam para alguma eventualidade. Claro. Que E legal, a Nádia, né? pequenininha, queria ser o quê quando crescesse? Eu era cantora, eu era professora, chegava visita lá em casa, eu demolia o quarto, eu trazia tudo que eu tinha, né? Trazia boneca, trazia roupa nova, trazia... Então, eu queria sempre mostrar, e sempre tinha uma música para eu cantar, entendeu?
era sempre muito, assim, artista e muito feliz com visitas. Qual que tu lembra dessas músicas que tu cantava quando era criança? Ah, não, eu sabia os discos. Eu sou do tempo de long play. As crianças nem sabem o que é isso. E aqueles discos coloridos. Exatamente. Então tinha historinhas. Eu ouvia muito historinha. Como minha mãe era professora, sempre tinha aquela questão muito lúdica na aprendizada. Canta um trechinho, Nádia, de uma dessas músicas. Não me lembro. Não, tu era cantora quando era criança, só um pedacinho. Não ouço. Mas depois eu vou fazer aqui, vem a parte gaudéria. Porque meu pai era meio que tradicionalista. Então, eu me criei, olha a coitada da criança, entre historinhas infantis, entre cantos gauchescos com o tango. Olha só. Sério, Por que o tango? O meu pai adorava tango, ouvia as Quem tertúlias. não gosta de tango também, né? Mas assim, gente, eu era criança e eu cantava aquilo. Tu imagina uma criança ficar cantando tango ou tertúlia nativista. Então, eu me pegava pequena, brincando ali, né? Não só de boneca, isso é uma peculiaridade, né? Eu tinha um Forte Apache, que eu gostava. Como eu era filha única, eu tinha primos. Muitos primos e primas. Então, nós brincávamos muito juntos aqui em Porto Alegre. Inclusive, morávamos no mesmo prédio. E os meus primos tinham arminha, tinham arco e flecha, tinham a ferrovia e o Forte Apache, que eram as minhas paixões. E eu sei que ao longo da minha história de criança, eu ganhei um Forte Apache e uma ferrovia que eu amava. Não, Forte Apache era demais, né? Era uma brincadeira muito lúdica. Agradei a mãe, né, gente? Fui professora num primeiro momento. Pois é. Fiz o magistério, aquela época tu terminava o magistério, que é o nosso ensino fundamental. Hoje tu já saía com uma profissão, ou tu saía professora, ou técnico, né, no Julinho, que tu saía já com uma profissão. Depois do ensino médio hoje e do nosso segundo grau. Era o ensino médio, né? O magistério era o ensino médio. Então, tu terminava ali o terceiro ano e tu já tinha uma profissão. E assim foi, né? E tu deu aula, então? Dei aula. Aonde? Eu dei aula lá no Jardim Vila Nova, hoje é Educação Infantil Banzé. Né? Na época era Jardim Vila Nova ali, o Jardim de Infância Banzé, que existe até hoje. E aí eu dava aula na parte da tarde. De manhã eu fazia PUC, fazia letras, sou professora de língua portuguesa, e à noite eu fazia um curso no Rosário, da OMEP, Organização Mundial de Pré-Escola. Hoje já nem existe mais, porque hoje ele está inserido na pedagogia. Pedagogia séries iniciais, pedagogia educação infantil, pedagogia vários tipos. E lá, muito cachorro-quente do Rosário eu comi e voltava para casa lá às 11h30, meia-noite, tomava um banho, dormia, no outro dia de manhã PUC, de tarde dava aula, à noite OMEP. E como é que a carreira militar surgiu na tua vida? Então, né, o pai é sargento da brigada, eu venho não apenas, né, com o intuito de ser brigadiana, mas já no meu DNA. Eu já comia do rancho da Brigada Militar, eu sou do tempo em que os militares tinham um mercado, era o rancho da Brigada Militar dentro do quartel ali na Aparício Borges, em que os militares iam lá e compravam arroz, feijão, como se fosse um Zafari, um Carrefour, um Big, enfim. E lá eles botavam os valores das compras no contra-cheque, no RE, à época. Então, eu já comia da comida da Brigada Militar. Brincava com os filhos dos brigadianos, até porque eu morava próximo ali, e os brigadianos eram os tios, né? Tio pra cá, tio pra lá. Eis que em 88, aliás, abre um concurso para mulheres, para oficiais, mulheres serem brigadianas, então serem oficiais da brigada. E eu disse, eu quero. Tinha que ter curso superior, eu já tinha, e aí eu passei por um concurso público em que passei. Eram 15 vagas apenas, 12 mulheres apenas passaram, ou seja, sobraram 3 vagas, e eu ingressei dia 13 de fevereiro de 1989 pelos portões da Academia de Polícia Militar, da Brigada Militar, para ser oficial da Brigada com muito orgulho. E meu pai, próprio, né, praça da Brigada Militar, também um orgulho para todos nós. O oficial muito começava feliz. como o quê? Sargento, capitão? Não, aí como aspirante e segundo-tenente. Ah, já em segundo-tenente. Segundo-tenente, E aí fez uma carreira completa na Brigada Militar, né? Carreira completa, né? Aí fiz o curso de 2 anos, o primeiro curso de formação de oficiais femininos.
Depois saí aspirante, é como se fosse hoje o estágio probatório, né? 6 meses de aspirantado ali, carancheando, né? Acompanhando os oficiais mais antigos. E depois até tu poder sair segundo tenente, primeiro tenente, capitão. E como major, eu fui convidada a ser a primeira mulher aí a comandar um batalhão de polícia militar no nosso estado, fazendo história aí para as gaúchas, mostrando que as mulheres, sim, podem estar aonde elas quiserem, desde que tenham conhecimento, desde que tenham capacitação, que tenham uma história. Eu sou daquelas mulheres que diz, né, eu não cheguei aqui somente por ser mulher. Bem antes, pelo contrário, cheguei pela minha competência, pela história de vida, pelos conhecimentos que eu adquiri. E aí eu aceitei ser a primeira mulher a comandar um batalhão. Aonde? Em qual cidade? No interior, né? Em Estrela. Estrela, no mas Vale aqui do pertinho. Taquari. Aqui pertinho. Né? E veja só como é que é, né? Todo mundo diz que é fácil. Ah, é comandante, tá tudo bem. Não, olha só, naquela época eu já tinha o Matheus, que tinha 3 aninhos, o marido, né, também da Brigada Militar, e de repente eu chego em casa, né, nós todos aqui morando em Porto Alegre, eu chego e digo, ó, fui convidada a comandar um batalhão lá em Estrela. Nós não tínhamos nenhuma família lá, não tínhamos parentes, tampouco amigos, e aí a importância de se ter uma pessoa que tu casa, né? Fica a dica aqui para as mulheres e para os homens, casar com alguém que te transborde, seja mais do que, né, complete, né, que te transborde. Aí o marido topou também. Fala o nome do maridão aqui, meu amigo. Marido Ricardo Acioli, né, meu eterno namorado. E que... O Acioli é tão legal que se eu fosse mulher eu casaria com ele, tá, Nath? É isso, viu, Acioli? Eu adorei essa. Foi teu parceiro, foi teu Bem parceirão. Parceirão, aí aceitou. Aceitou ir para a Estrela contigo? Para Estrela, sim. Olha só. Aí ele foi para um batalhão. E aí batalhão. pediu transferência. Sim, aí nós fomos juntos. E aí ele foi... O Acioli sempre foi da Defesa Civil? Não, ele era do policiamento ostensivo e depois ele foi dos bombeiros e aí Defesa Civil. É. Ah, legal. E aí ele foi para um batalhão em Lajeado e eu fiquei comandando um batalhão em Estrela, responsável por 11 municípios, Orestes. Isso é importante a gente dizer. Como é que foi essa experiência? Como é que os teus comandados te receberam como a primeira mulher chefe, né, comandando um batalhão? Primeiro era legal a gente dizer que a sociedade, né, era meio estranho, assim, né? Bah, como é que é? Isso foi ali nos anos 90? Foi em 2001. Bem no comecinho. Bem no comecinho, em 2000, né? Imagina. E aí era legal porque essa imprensa também teve todo aquele bafafá. Nossa, quem é essa primeira mulher a comandar um batalhão? De onde vem? O que faz? Como come, né? Como se reproduz? Tipo Globo Repórter. E aí, gente, eu me lembro que ficava a dúvida, né? Principalmente, né, os comandados, como é que será? Será chata? Será vai dividir a liderança? Vai comandar de cima para baixo? Mas eu acho que a característica da mulher já é essa, né? De estar comandando, de estar organizando do centro. Agregar, né? Formar uma família. É isso aí. O homem geralmente faz um comando, faz uma administração, uma presidência de cima para baixo, né? Olha aqui, ó, no telão. Ai, que linda! E foi quando eu lancei a Patrulha Maria da Penha, minha cria. O maior orgulho, a Patrulha Maria da Penha. Nós já vamos chegar nela. E a mulher tende a comandar do centro, né? Organizar tudo, convencendo as pessoas democraticamente dentro de uma troca de ideias, o que é melhor para tal coisa ou não. E eu sempre dizia, né? Quando a imprensa vinha me perguntar como é que eu comando, eu disse, pergunta para o soldado, pergunta para o sargento, e todos eles... É unânime, né, dizer que bem tranquilo, porque assim né? Ninguém faz nada sozinho. Eu era comandante de um batalhão, do 40 Batalhão, responsável por 11 municípios, 11 câmaras de vereadores, 11 prefeituras, 11 comunidades com necessidades diferentes. E se não fosse por conta do soldado mais moderno, do sargento, do tenente, de toda o corpo, a tropa que compunha o 40 BPM, não daria certo. Deu certo porque vocês acreditaram e nós trabalhamos como uma grande família. E uma coisa legal, que é sempre legal a gente contar os bastidores, né? No batalhão estava de aniversário em junho. E eu disse, eu vou fazer algo para
quem cuida das pessoas, vou cuidar dos meus, né? E aí eu pedi para o batalhão do lado, 22 Batalhão, assumir todo o comando das minhas áreas para eu poder fazer um dia de descanso, de relax, de lazer para o meu efetivo, das 11 cidades. E assim foi feito. E aí eu fiz ali campeonato de futebol, mas tinha uma peculiaridade. Tinha que jogar de pilcha, E bota? Não, sem nada, de pé descalço. Raiz. E eu me lembro que o campo tinha... Roseta. Roseta pra caramba. E quem eu convidei para ser o árbitro, o Voaden. É? Que é de Estrela, né? E o Voaden topou ser o árbitro ali. E eu me lembro que nós estávamos conversando, aí chega um repórter e diz, eu queria falar com o comandante. E tô eu ali no meio, de leg, de tênis, de camiseta do 40 Batalhão, de rabinho de cavalo. E aí, estava conversando com outros praças, soldados, oficiais ali. E aí, o cara da imprensa veio direto num dos homens, né? Comandante, queria saber como você quer. E aí, ele disse, não, a comandante é ela, né? Aí, me olhou assim, tipo, de baixo para cima, né? Mas só isso aqui que a comandante disse, olha, é o que a casa oferece. Quer conversar, vem, né? E aí, foi aquela risada ali, porque... Realmente, né, era diferente ter uma mulher comandando, né, a grande maioria hoje ainda da brigada continuam sendo homens, não é muito diferente da política, mas nós estamos aí angariando e tateando em espaços importantes para as mulheres também fazer parte. Você fez um grande trabalho no interior e veio para Porto Alegre, né? Comandar o 19º BPM aqui em Porto Alegre. Zona Leste. E quando que criou a Maria... era uma Patrulha Maria da Penha. Então, eu tinha, no interior do estado, eu tinha lançado a Operação Família em Paz, para cuidar da questão da violência doméstica e a violência intrafamiliar, que né, estamos agora passando o Maio Laranja, né, contra a pedofilia, contra abuso sexual infantil, né, exploração infantil. E lá eu já cuidava, eu já fazia a diferença lá. Quando eu vim para cá, o comandante-geral à época disse que queria que eu colocasse aqui essa Operação Família em Paz. Eu disse para ele, não vai dar certo. Essa é uma coisa muito do interior. O interior é diferente da capital. As pessoas no interior são mais solícitas, são solidárias, um conhece o outro, sai na rua, um cuida o outro e mais do que isso. Um senso de comunidade maior do que aqui. Muito maior, por isso que a criminalidade não se cria tanto. Porque as pessoas ali se antecipam e ajudam a Brigada Militar nas informações. E isso é vital, né? E na capital aqui eu disse, a Operação Família em Paz não vai dar. Eu vou ter que fazer algo muito mais ágil, muito mais moderno, muito mais proativo. Tem que ser uma patrulha. E aí eu criei a Patrulha Maria da Penha, que foi instalada aqui em Porto Alegre, com muitos olhares, né, com muitos itens que vinha da Operação Família em Paz, no dia 20 de outubro de 2012. E de lá para cá, a Patrulha Maria da Penha tem sido muito exitosa. Tem salvado vidas nas famílias, não só de mulheres, de crianças, de adolescentes. Hoje ela está instalada em 184 municípios do nosso Rio Grande do Sul. Ela já vive em vários estados, eu me lembro, eu fiz muitas viagens levando como fazer, qualificando policiais militares para terem também a sua Patrulha Maria da Penha lá no seu estado. Me lembro que faz 2 anos eu estive no Amapá, também fazendo a implementação de uma Patrulha Maria da Penha no Amapá. Lá eles têm muito problema com a questão de violência contra crianças, né? Inclusive, que eu digo, com uma fala de uma fábula, né? Que as crianças engravidam por conta do boto rosa, que é um absurdo, né? Que loucura. Então, lá eles têm essa questão de muita pedofilia, violência infantil e violência doméstica. Mas de onde veio? Porque é histórico, né? A criação da Patrulha Maria da Penha é histórica. De onde veio a tua inspiração? Porque foi algo, antes de se falar tanto em violência da mulher, loucura, foi a criação, né, da patrulha. Que loucura, às vezes e depois a esquerda até se apropriou um pouco dessa pauta, né? Mas quem criou foi aqui uma vereadora, né? Uma política da direita. É verdade. Não, e é interessante dizer... Mas foi uma dica, foi um livro, foi uma ideia, eu acho que foi a prática do interior? Eu o que acho foi, que Nádia? a farda me legitimou, como comandante de batalhão, olhar
o todo, ter ideia de dados e ocorrências que estavam acontecendo, e isso me chamou a atenção de muita violência doméstica no interior. E ninguém falava. E ninguém falava em feminicídio, não, por exemplo. Nada. E eu comecei a... Nós tínhamos... Até hoje tem uma certa competição entre os batalhões de diminuir o índice de ocorrências, principalmente aquelas contra a vida, né, que são as mais importantes, seja o estupro, seja a morte, seja homicídio, seja latrocínio, seja feminicídio. E meu batalhão era bem competitivo, né? Apesar de ser o último criado, é o último batalhão da Brigada Militar, tem o primeiro, tem o nono, tem o 11, né? Ele era muito competitivo e por 3 anos seguidos nós ficamos em primeiro ou segundo lugar de redução de ocorrências e proteção da população. E para eu ter isso, eu tinha que ter os dados, eu tinha que conhecer o que acontecia. Então, o comandante do batalhão é o chefe de uma empresa. Claro. Tu tem que conhecer de A a Z, tu tem que saber do teu estoque, tu tem que saber o que falta, o que precisa, qual é a carência. Então, eu comecei a conhecer muitas necessidades da região. E por conhecer as necessidades, eu vi que a violência intrafamiliar era muito grande e que ali eu precisava fazer alguma coisa para diminuir aquela ocorrência. E aí que surgiu a Operação Família em Paz, que teve um boom ali na região do Vale Taquari, porque eu consegui diminuir. Como, Nádia? Eu fazia o policiamento estar junto com aquelas mulheres que registravam. Porque eu comecei a me dar conta que a 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela tinha uma brecha. Ela dizia assim, mulher, tu registra e tu pede a medida protetiva de urgência, que era o quê? Pede o afastamento do agressor do lar para te ficar dentro de casa sã e salva com teus filhos. E tinha o João ali, que era o agressor. Será que ele respeitava a lei? Será que respeitava a decisão judicial? Isso era uma lacuna que existia. E aquelas mulheres com medida protetiva, com papel judicial na mão, dizendo, João, não te aproxima de mim, estavam morrendo. Não adiantava de nada. Não adiantava de nada. Claro. Eu disse, gente, está faltando alguma coisa nesse meio. Alguém para fiscalizar o João e dizer para Maria, tu tá aqui com a tua vida garantida. E aí que foi a Operação Família em Paz, que virou Patrulha Maria da Penha. E é maravilhosa. E hoje nós estamos aí com um boom de feminicídios, só que isso já tem 13 anos, gente. E no primeiro ano de patrulha... E era um crime que não aparecia nas estatísticas, a verdade era essa, né? Não se registrava. Nem... Era briga de marido e mulher, era outra Perfeito, coisa. perfeito. E nos códigos da Brigada Militar não aparecia assim, aparecia o código ali de lesão corporal. Mas para te saber que essa lesão corporal era contra uma mulher, tu tinha que ler todo o histórico. Claro. Então, assim, eu me debrucei, eu estudei a violência doméstica para poder fazer a diferença. Eu tinha que conhecer. Eu conhecia as mulheres que eram vítimas. Eu entendi como elas pensavam. Claro. Eu entendi por que elas não saíam de casa. Eu entendi qual era o ânimos do agressor. Porque o agressor, gente, é a coisa mais difícil. Não tem ficha corrida, não tem ficha criminal. Ele é um camarada que trabalha, que traz dinheiro para casa, que sustenta a família, mas que tem essa mulher como alguém subordinado a ele. Essa mulher tem que ser submissa. Ele é o superior. Vontades, né? Ele é o superior, ele é aquele que subsidia a família, então ele tem que ser o patrão ali. E essa mulher tem que ser subordinada a ele. E é de tem uma cultura valia. muito nossa, né? Do interior, machista, claro, é isso aí. E vem se arrastando, a gente muda, com Deixa certeza. eu te puxar agora, porque todo esse trabalho, né, incrível que tu fez na Brigada Militar, né, de realmente muito trabalho, né, de competência, Nádia, durou aí quase 3 décadas, né? A comandante Nádia surgiu agora, não, 3 décadas de trabalho na Brigada Militar. Tu é muito jovem, né, e está muito bem. Então, todo mundo fica olhando assim, como assim, né? 30 anos de Brigada Militar. Mas eles foram 28, né, ao 28 todo. anos de Brigada Militar. E como é que surge a oportunidade de entrar para a política? Quem é que te convida? Então, E tu queria? Nunca pensei, gente, nunca pensei. Mas em 2016, né, olha só, aí nós voltamos. Quando eu voltei do batalhão do interior e assumi um batalhão aqui na capital, o 19º Batalhão, as Tropas do Leste, um beijo para todos os meus queridos irmãos de farda da Tropas do Leste, eu vim não só com o Matheus, eu vim mais com o Thiago e com o Arthur, né? Nós fomos com um, voltamos com 3, ainda bem que voltamos lá, porque ia ter um time de futebol lá em casa. Aí, quando eu volto,
O meu marido aí acaba comandando uma companhia do 1º Batalhão na Zona Sul e eu comando toda a Zona Leste de Porto Alegre. O nosso maior estava lá com seus 16, 17 no centro da cidade, às 10 horas da manhã na parada de ônibus para voltar para casa, quando é assaltado com uma arma na cabeça. Levam o celular dele e levam o tênis. Graças a Deus que não deu pior, porque o criminoso não tem habilidade, naquela adrenalina, puxar o gatilho é a coisa mais comum que acontece. Teve isso com uma mãe ali na frente do Dom Bosco, quando estava aguardando a filha, né? E foi ter um assalto ali. Na hora dela tirar o cinto, ele se assustou, disparou e a mãe morreu. Também ali, 2017, isso. É, super agora, né? E ali eu me dei conta, nossa, como é que o Matheus foi assaltado? Isso foi de manhã... Filho de 2 comandantes da brigada, né? E nós eu protegendo a sociedade na Zona Leste, meu marido na Zona Sul. E à tarde, olha que coincidência, vem um convite de amigos para que eu pudesse participar da política como candidata. Por quê? Porque a segurança pública era algo que todo mundo quer. Todo mundo pede segurança pública. Ninguém vai no hospital, nem cuidar da sua saúde se souber que ali não tem segurança. 2015, 2016 foram os piores anos da segurança pública no Estado. E ali todo mundo pedia. E eles diziam o quê? E eu concordei, concordo até hoje. Não dá para falar de segurança pública sem ter o quê? Legitimidade. Aqueles teóricos de guerra que não vão na prática, não serve. Tem que falar-se de segurança pública com legitimidade e saber aonde tem que mexer as pecinhas. E ao longo do tempo no Legislativo a gente vê muita mudança, troca a cor do boné, troca a cor da viatura. O que isso efetivamente muda na segurança da tua família? Nada. E a gente tem que mudar a partir da política. E ali nós nos demos conta que não adiantava eu andar armada, com uma arma na cintura, com meu colete, meu marido também, está fazendo a proteção de um grupo de pessoas. Se o meu filho estava sendo assaltado no centro, talvez o teu no extremo sul, talvez o seu que está nos ouvindo na Zona Leste, no norte, aqui de Porto Alegre ou em outra cidade, se não tivéssemos a mudança da segurança pública através da política. E eu aceitei entrar por tudo isso que aconteceu, né? O Matheus sendo assaltado, meus colegas de farda e da Polícia Civil também que vieram conversar, me imbuindo dessa ideia de que a política é boa e que todas as mudanças passam pela política e que nós temos que ter na política gente que é séria, comprometida, transparente e que saiba fazer a mudança. A senhora fez votos para ser deputada estadual e pelo coeficiente eleitoral e também por ter mudado de partido ali, não conseguiu uma cadeira na Assembleia. Agora, certamente, vai ser candidata no ano que vem. O sonho de ser deputada estadual está próximo? Olha, eu estou de presidente da Câmara, né? Até dezembro, focada em austeridade e entregar o melhor serviço para a comunidade, fazer com que a Câmara seja, de novo, arrumada, né, reformada. Nós também tivemos ali o problema da enchente, todo o nosso primeiro andar ficou embaixo da água, deixando móveis. Hoje ainda eu tenho gente em home office, porque não tem espaço. Mas, é o que eu sempre digo, né, Orestes, ninguém é candidato de si mesmo. A gente tem que ver o anseio da comunidade, nós temos que ver como que muda, se tudo muda na política. Eu tenho certeza que agora eu estou na política, eu vou ficar na política, claro, porque eu sei fazer o melhor dentro da política. Eu sei fazer... Sua votação tem crescido, né, nos últimos mandatos. E a política tem que ser feita de pessoas que entreguem, né? Que não usem dela para si, mas que façam a entrega do seu conhecimento para a política. Normalmente, eu digo para as pessoas, não votem em quem não tem de onde tirar o seu dinheiro para beber, para comer, para morar. Esses normalmente vão fazer de tudo para se manter na política. Eu também acho que tem políticos corruptos, tem políticos que roubam. E, sozinho ninguém faz nada, eu já tinha dito isso, né? Nós temos que... Mas não dá para generalizar e tem que valorizar os bons políticos. Exatamente, perfeito. Temos uma tropa nova aí de políticos que vêm com garra, com vontade de mudar. O ano que vem é ano eleitoral, nós temos condições de mudar 2/3 do Senado, temos como renovar a Câmara Federal,
Câmara Estadual, a Assembleia Legislativa, temos a possibilidade de botar um governador que pense como tu pensa, como eu penso, né? Que tem os valores que a gente tem, né? Os meus valores são os valores que a maioria das pessoas tem. Sobre a família, são o nosso maior tesouro. Sobre oportunidade de emprego, que ninguém ganha nada se não for trabalhando. Sobre fé, ninguém pode fazer descaso da fé das pessoas, seja ela qual for. Sobre pátria, nossa pátria é o nosso bem maior, é onde a gente mora. Sobre Deus, né, que eu já tinha falado, a fé. Mas sobre valores que nos trouxeram até agora, aqui, de uma educação formadora, daquela educação que diz bom dia, boa tarde, boa noite, que entra em fila e canta o hino, que não tem vergonha nenhuma, mas nós temos que retomar muita coisa que foi perdida ao longo do tempo e a gente só retoma, gente, com a boa política. Nádia, a gente combinou 30 minutos, acabou de completar 30 minutos, é rápido aqui, mas essa é a primeira vinda tua no Poder RS. A gente combinou, desmarcou, a tua agenda é muito intensa com o presidente da Câmara, a minha também. Então, assim, é a primeira participação no Poder RS, eu quero te ter mais vezes aqui. E essa primeira participação é isso, de contar um pouco a tua história, né? Para quem ainda não te conhece, contar lá do início. Eu quero que tu encerre o teu minuto final aqui falando um pouco disso. A gente sofreu muito nos últimos anos, né? Com a política nacional, né? Vendo aí casos de corrupção que a gente, escancarados e aí processos sendo arquivados e muito dos corruptos que roubaram o nosso dinheiro de todos nós brasileiros indo novamente para o poder. Ano que vem a gente tem uma nova oportunidade de mudar esse país. Não dá para desanimar. Tu é uma pessoa que não desanima, né? Que está sempre com o discurso pronto, enfrentando, inclusive, essas ondas de corrupção. Que tu usasse o teu minuto final e que já combinasse comigo, que daqui 30 dias, no máximo, tu retorna, porque eu quero acompanhar agora o teu trabalho na Câmara de Vereadores. Tem muita coisa nova que tu tem feito, que a gente não vai ter tempo de tratar hoje aqui, mas na próxima vinda a gente vai mergulhar na Câmara de Vereadores. Está combinado? Tá combinadíssimo. Ao vivo, a cores aqui, palavra dada, é cumprida. Então usa teu minuto final do jeito que tu preferir. Gente, só queria agradecer a ti, Orestes, aí, por estar sempre me convidando, sendo esse parceirão aí. E eu digo parceirão por quê? Porque tá combatendo também o bom combate, né? Fazendo os colegas na prefeitura, colegas secretários na prefeitura de Porto Alegre. Não, e comunicar, mostrar para as pessoas sem fake news, sem narrativas tortas, isso é muito importante e está cada vez mais raro na comunicação, né? Então, eu te dou os parabéns e quero te convidar, né, que está aí nos assistindo, para compartilhar esse vídeo de hoje, me seguir nas redes, é @comandantenádia, dizer para vocês que eu recebo críticas, sugestões, respondo todo mundo com muito carinho. As portas do meu gabinete, da vereadora Comandante Nádia, estão sempre abertas para aquelas pessoas que querem construir. A gente juntos, nós temos como fazer o melhor. E o melhor pode vir logo ali, bem pertinho da gente, tá bom, gente? Um beijo enorme, muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. Comandante Nádia aqui com a gente e vai voltar, já ficou promessa. Olha só, pessoal, o futuro chegou com o EasyGen. O EasyGen conecta você a uma usina solar sem precisar instalar nada, sem investimento nenhum. É economia de verdade, com energia limpa e sem custo. EasyGen, a revolução solar que diminui a conta de luz da sua casa e da sua empresa. Simule a sua economia na conta de energia em www.easygen.com.br/simular. Se preferir, ligue para 51 999 11 4001 ou mande um e-mail para comercial@easygen.com.br. O Poder RS agora faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver.
Nesta semana, tivemos movimentações importantes no tabuleiro político gaúcho. O deputado federal Luciano Zucco, do PL, foi anunciado como pré-candidato ao governo do estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado, e agora pré-candidato, está em roteiro no Vale do Taquari e enviou uma mensagem para os nossos telespectadores aqui do Poder RS. Pode rodar. Olá, meus amigos, deputado Tenente Coronel Zucco. Na quarta-feira, o presidente Bolsonaro manifestou publicamente o seu desejo de ter o meu nome como candidato ao governo do estado no ano que vem, o que muito me honra. Quero dizer que aceito, sim, o desafio, mas um projeto desta importância e magnitude precisa ser construído a muitas mãos. Quero oferecer uma alternativa segura, técnica e confiável aos gaúchos. Por isso, agora vamos iniciar um trabalho de ouvir a população do Rio Grande, com pesquisas qualitativas, para saber exatamente as dores e as expectativas de cada região. Em cima desse estudo científico, vamos preparar com muita responsabilidade e profundidade um plano de governo que possa enfrentar a caótica situação do nosso estado. Nossos problemas são os mesmos há 30 anos. Perdemos tempo demais. Eu tenho a humildade de saber que preciso estudar muito ainda, me preparar para esse grande desafio, maior de minha vida. E assim eu farei. Agora, vamos dialogar com todas as forças políticas de centro-direita e com todos os segmentos da sociedade, com calma, respeito e equilíbrio. Não se trata de uma questão ideológica, e sim de uma capacidade de ouvir e compartilhar ideias com todos que, assim como nós, cansaram dos mesmos e das mesmas angústias. Bota ali no teu carrinho, bem juntinho, com sabor. Depois pode dizer, você escolheu a Alibem. Escolheu muito bem. A Alibem é uma empresa gaúcha que produz linguiça toscana, bacon, cortes especiais, o melhor da carne suína, sendo uma das mais modernas indústrias do país, adota políticas de qualidade e sustentabilidade, tendo uma linha diversificada de produtos e uma estrutura capaz de atender aos mais exigentes mercados, exporta para mais de 40 países e distribui seus produtos em todas as regiões do Brasil, garantindo investimentos nas áreas de meio ambiente e biossegurança, proporciona a evolução e o desenvolvimento social. Quando você consome o produto Alibem, além do sabor inigualável, pode ter a certeza da escolha certa por todos esses motivos. Procure as delícias Alibem nos melhores supermercados, bota no seu carrinho e aproveita o melhor da carne suína Alibem, bem juntinho de você. Já que o nosso sextou está diferente, hoje é sexta-feira 13, todo cuidado é pouco, eu quero aproveitar para fazer uma retrospectiva das nossas principais matérias da semana. E na última terça-feira fui até Nova Pádua conferir o lançamento dos novos rótulos dos tradicionais vinhos da vinícola Boscato. E eu tive uma conversa franca e exclusiva com o enólogo Clóvis Boscato, um dos ícones aí da nossa vitivinicultura gaúcha, e eu quero mostrar para vocês aqui como foi. Pode rodar. O vinho nasce das forças da natureza. Sua grandeza é fruto de fatores como o clima, o solo e a topografia do terreno onde é plantada a videira. Olha o privilégio, eu tô do lado da sala do Clóvis Boscato e tô com ele aqui em um dos 2 laboratórios que tem na vinícola. Mais do que isso, desculpe, Clóvis, mas eu tô do lado dessa obra-prima do vinho brasileiro, Animavits 2005. 2005 ainda é uma safra muito emblemática, é considerada a melhor safra dos vinhos brasileiros. E um dos poucos rótulos que ainda tem desta safra é o Animavits, o vinho ícone da Boscato. Eu vou começar por aqui, nós vamos provar daqui a pouco. Só isso vale uma vinda de Porto Alegre até Nova Pádua. Como é que está esse vinho? Por que ele já está aberto? Fala um pouquinho, vou começar pelo final da história. Começa pelo Animavits, Clóvis. Olha, o Animavits é um vinho que ele está já há 60 meses
em cave, então ele respira lá com a rolha. Até inclusive a qualidade da rolha, não sei se tiraram Tá aqui, daqui. ó. Vamos pegar. A qualidade da rolha está aqui. Olha só, impecável. Olha, impecável a rolha. Então é um vinho que ficou bastante tempo, está aqui a prova dele. Para quem me chama de cheira-rolha, agora é a oportunidade de fazer imagens, inclusive, ó. Exatamente. Tem que tirar a rolha, né? Exatamente. Para ver a qualidade Para do ver vinho. a qualidade e você vê aqui a identidade do próprio vinho, que ele está lá dentro. Então ele está muito bom, esse vinho. Daqui a pouco nós vamos provar ele. É um vinho que superou as minhas expectativas, porque eu não imaginava a durabilidade da cor, do aroma, da estrutura, e não se perdeu, muito pelo contrário. Ele melhorou e agrada. Só que é um vinho que tem que respirar bastante. Para vocês terem uma noção, esse vinho eu abri hoje de manhã às 7 horas. 7 horas da manhã. Da manhã eu abri e eu só coloquei um guardanapo para não entrar nenhum mosquito, nada. E ele está respirando. Não precisa decantar, que ele já está fazendo a parte que ele precisava. Ele respirou o suficiente para nós valorizar o que ele tem ainda de potencial para ele nos dar. Clóvis Boscato, vamos lá, vamos contar um pouco dessa tua história aqui. A vinícola começa em 83, tu relembrou de uma forma muito sintética e emocionada a tua história, né? Dizendo que antes de realizar o teu sonho, que era tocar essa vinícola, trabalhar com uva e com vinho, tu teve que trabalhar em outra atividade para sustentar a família e dar o conforto que ela queria. Mas chegou a hora de fazer a vinícola. E aí na primeira safra, ela foi montada em 83, a primeira safra foi colher. Primeiro tem que plantar os vinhedos. Todo mundo acha que é fácil fazer vinho. Planta os vinhedos, demora 3, 4, 5 anos. Colheu primeiro em 89, vem o Collor, presidente Collor, faz o quê? Confisca a poupança, toma todo o dinheiro do Clóvis e de um monte de brasileiro. Não, zerou a conta de todo mundo. E eu tinha pago todas as uvas para os agricultores 8 dias antes, com cheques. E aqueles cheques se perderam, não tiveram valor nenhum, zerou tudo e tive que fazer dinheiro para pagar tudo de novo, mas graças a Deus nós conseguimos vencer esse obstáculo. Foi o primeiro grande desafio, para te ver onde é que tu estava se metendo. Exatamente, então a gente ficou no zero. No zero, não tinha outra coisa a dizer. Chorar não dava para chorar, porque o meu vizinho, o meu amigo estava na mesma situação. O cara mais rico também estava na mesma situação, porque confiscou todo o dinheiro. Isso. Confiscou todo o dinheiro. Imagina, né, olhando para trás, um presidente que meteu a mão no bolso de todos nós. Tem um monte de político aí que rouba nosso dinheiro, mas a gente não enxerga. Não enxerga. Esse meteu a mão na poupança dos brasileiros. Para você que é jovem, isso aconteceu, 1989. E naquele tempo tinha muito dinheiro em overnight, e aquilo se perdeu tudo. Ninguém mais foi buscar aquele dinheiro, que era uma aplicação, que tinha uma inflação medonha, aquilo lá tinha... O maior confisco da história do país. país. Mas vamos lá, isso ficou para trás, Clóvis, e agora a gente está aqui num momento muito importante, né? Depois aí de mais de 20 anos, então a Boscato, tu é um cara muito tradicional, mas também muito moderno. Desde a primeira vez que começou a plantar uvas aqui, investiu muito em tecnologia, buscou agricultura orgânica, tu sempre teve além do seu tempo. Mas os teus rótulos estavam um pouco parados, porque é difícil, né? Porque é como a nossa roupa, é aquilo que nos identifica, é difícil mudar. O que tu sentiu e por que tu mudou agora? Quanto tempo, entre nós aqui, quanto tempo demorou para te convencerem, a Roberta, a tua família, que tinha que mudar os rótulos? A Roberta foi difícil e a minha esposa foi mais difícil ainda. É mesmo? Sim, foram 5 anos. 5 anos. E eu não sabia mais que empresa chamar para estudar os rótulos, porque eu peguei 4 empresas, gastei um monte de dinheiro e não deu em nada. Olha só! Essa é a 5ª empresa. E aí, talento local, aqui da Serra, aqui de Caxias do Sul. Exatamente. E aí peguei essa empresa, eu disse, Roberta e Inês, essa é a última empresa. Eu não vou mais enfrentar vocês. Se nós não gostar dos porque rótulos, eu já cansei, eu já cansei. Porque para mim qualquer rótulo nessas alturas serve, porque eu cansei. Quando tu cansa, tu perde até o ânimo da coisa. E aí foram indo, aí a Roberta deixa para mim, a Inês deixa para mim, tá? E eu então ignorei um pouquinho, mas eles me apresentaram o foco final, é por aqui.
E aí tu ótimo, gostou? Ótimo, pode tocar, é por aqui. E aí fomos ajeitando. E ficou muito legal, tá? Por quê? Porque preserva a tradição, a gente enxerga os novos rótulos da Boscato, que vocês estão vendo agora aqui, enxerga a Boscato, mas vê que mudou, né? Que tem uma repaginação, porque tudo mudou, o mundo mudou. E nós não podíamos mudar muito a nossa cara da Boscato, porque o pessoal que chega no supermercado, ele vai procurar se é uma outra cor, uma outra... Que deu Boscato. Isso. E aí nós se perdemos. E nós temos que manter a mesma imagem. Então, quando nós chegamos, por exemplo, na rede mais forte que nós temos dentro da Grande Porto Alegre, o Zafre, nós nos reunimos dentro do Zafre e expliquei. Eles disseram, se tu fizer desta maneira, não vai dar problema, porque ele hoje é meu cliente número 1. Claro. Ele está em primeiríssimo lugar. Não tem prateleira de vinho em supermercados Zafre sem ter Boscato. Não tem. Então, hoje então, ele se consolidou, a gente fez a pesquisa, fez o trabalho, pegou os melhores restaurantes do Brasil, tentou mandar nossas imagens, é por aqui, vocês concordam? Então, nós trabalhamos com muitos parceiros, não foi só nossa decisão, porque nós não podemos tomar uma decisão sozinhos, Claro. Tivemos que ter opiniões de outras pessoas. Teve um aceite anterior, né? De Por todo exemplo, mundo. tem um restaurante lá de Gramado, não vou fazer o nome, Boscato, eu não vou mais te comprar teu vinho. Por quê? O teu vinho está ótimo, excelente, mas só que eu vou botar teu rótulo e um rótulo bonito. Eu sei que teu vinho é melhor do que esse cara, mas não vende. Eles compram o rótulo. Ele pediu para mudar o rótulo, então. E ele pediu. Viu só? E aquilo que tu me pediste agora, foi difícil para tu convencer a Roberta e coisa. E ele me perguntou no fim, tu conquistou a tua mulher? O rótulo, conquistei. Não dá para arrumar problema em casa, né, Clóvis? Então ele disse, se está resolvido esse problema... Clóvis, eu vou pedir para ti me contar um segredo, tá? E a gente já falou isso outras vezes, nós aí, o Clóvis Boscato, já viajamos pelo mundo afora aí, ele é um excelente cozinheiro, né? Já fez as melhores comidas que eu comi na vida, foi lá na França, tá? Tu que cozinhou. Tem uma história que todo mundo conta nos bastidores do vinho, que é o seguinte, como é que o Boscato fez a imagem dele nos restaurantes gaúchos aqui? E contam, e tu vai me dizer se é verdade, que tu pegava um ônibus e mandava para Porto Alegre, para Gramado, e enchia de garçom, gerente desses restaurantes, para eles virem conhecer a vinícola. Isso é verdade? Verdade. Eu, num ano, eu trouxe 400 garçons do Rio Grande do Sul para dentro da empresa. Só 20 anos, ninguém fazia isso. Aliás, ninguém faz ainda. Nós vamos voltar a fazer de novo agora, porque nós tínhamos programado, mas entrou então a pandemia, depois entraram as enchentes. Nós tínhamos marcado antes das enchentes um grupo ônibus reservado da Tour e Silva e tudo, tivemos que suspender. Tu fazia isso então, Clóvis? Não, eu vou fazer ainda. Mas tu sempre fez lá no começo, tu fez isso. Sim, eu fiz isso. Mostrando o produto. Eu sempre falei isso, o vinho brasileiro tem que mostrar. E mostrar lá pro garçom, para quem está atendendo os clientes. E eu não posso entrar em nenhum restaurante em Porto Alegre, que ainda existe os garçons, porque eu criei, na segunda turma, o kit garçom. O kit garçom vai uma meia garrafa, vai um abridor e vai uma taça. Kit garçom. Todo mundo ganha. E todo mundo ganhou. E todo mundo ninguém vem mais... conhecer a Boscato e vai fazer de novo. E eu entro no restaurante e não dá para eu almoçar. Não dá, né? Todo Porque mundo vem os tirar garçons foto. vêm aí. Aí tu chega para pagar o almoço, não paga. E daí tem que fazer a troca, né? Então, e a gente verdade. fez sempre a troca. Mandamos um vinho sempre. Olha, que bom fazer tempo que eu não vim aqui, que bom ser recebido aqui na tua casa de novo. Boscato, eu preciso falar das enchentes do ano passado, porque de novo tu sofreu aqui. Muito. Como é que foi? Eu sofri muito. Veja bem, Porto Alegre nós perdemos um faturamento muito grande só pela rede Zafre. A radiação, ela inundou 2 lojas, nós tivemos que repor todo o vinho se nós queríamos, mas nós repomos. Claro. Teve 11 restaurantes que tivemos que fazer o enxoval tudo de novo e eles me pediram, me faz a metade do preço e eu não cobrei nada. E nós perdemos muito em Gramado e Canela. Nós entregávamos uma média de 200 caixas de vinho por semana. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses. Nós tínhamos entregado 50 caixas de vinho em Gramado. Em 7 meses? 7 meses. Onde nós entregávamos 200 caixas por semana. Porque não tinha aeroporto, não dava para ir para o Rio Grande do Sul. E isso, quem pagou o pecado fomos nós. Mas
Agora voltou. Eu pedi para te contar isso porque aqui a gente está em Nova Pádua, que é um lugar muito alto. Tem aqui 800 metros de altitude? Sim, lá onde eu tenho os vinhedos, 815. E aqui na vinícola 780. Isso, 780. Então é um lugar muito alto. Não foi atingido pelas enchentes, mas mesmo assim, olha como os negócios todos dos empreendedores gaúchos sofreram. Refletiu, claro. Refletiu na gente. Mas foi um momento que passou e nós vamos demorar para recuperar tudo isso. O Rio Grande do Sul vai ter muita dificuldade, não está resolvido, Paulo. E a gente precisa falar disso, né? Precisa falar disso. Não está resolvido. Nós vamos sofrer ainda. Eu disse que mais 5 a 6 anos ainda para recuperar o Estado, que é um Estado que vinha trabalhando, vinha crescendo, e nós, entre a agricultura, a fruticultura, o pessoal da soja, do arroz, todo mundo sofreu um pouco. Sofreu. É verdade. Então nós fomos atingidos e o poder aquisitivo baixou. Todo mundo ficou mais pobre. Não vamos dizer que tá bom. Não tá bom, porque ainda mais agora com essa mudança da alimentação que nos custa caro a nível de Rio Grande do Sul, se não é do Brasil. Verdade. Então isso faz com que hoje o vinho é um complemento que vamos primeiro saciar o nosso corpo, bebida é depois. Clóvis, para encerrar aqui, já tomei muito tempo, nós estamos no meio da festa aqui, está recebendo toda a imprensa do Rio Grande do Sul, Clóvis Boscato, a família dele, hoje é aqui na vinícola. Nós vamos degustar, tá? O Animavites, eu e tu aqui, rapidão, mas eu quero que tu olhe ali para a câmera e diga o seguinte, esse tempo todo aqui de vinícola, tudo que tu fez, todos os desafios, obstáculos, valeu a pena? Olha, valeu a pena porque isso aqui é a minha paixão, essa é a minha casa. Eu moro mais aqui do que a minha casa. Eu entro às 7 da manhã, saio às 8 da noite. Então tu vê que curto período. Não tem sábado de manhã, tô aí também, domingo quando preciso, eu vou nas pipas de Gustavinho. Então isso aqui é a minha paixão. Lógico. E a paixão de toda a tua família, porque hoje no desfile dos novos rótulos estava lá teus netos, foi muito legal. E o neto mais pequeno, ele está na parte aromática. Olha só. Franco, o que tu sente de aroma? Ele não pode botar na boca, mas ele já está bem... Sente? Sim, ele já sabe dizer uma ameixa, já sabe dizer a nota de fruta vermelha, ele já está fazendo os escritores. O então, Pietro é assim também, nunca tomou um gole de vinho, mas cheira. Cheira, exatamente. E aí vai educando, né, o olfato e depois o paladar. Sexta-feira é um dia mais leve aqui no Poder RS, por isso eu quero mostrar para vocês uma ideia de negócio que diverte crianças e adultos também. O empreendedor Luque Oliveira, que faz esculturas com uma matéria-prima diferenciada, participou do programa Conexão RS com a Bruna Essig e o Giovanni de Oliveira. Pode rodar. Eu estou aqui com meu amigo emoji de aniversário, que foi feito pelo Luque. A gente vai mostrar agora o Luque Oliveira, que é um artista. Isso daqui é uma delícia, mas é uma escultura de algodão doce. Esse é o trabalho do Luque. Ele está fazendo aqui na entrada da nossa TV, já chamou bastante atenção. A gente tem a Natália Sattler ali com um pato, né? E em seguida o Wagner vai mostrar, temos outras obras de arte aqui, todas produzidas pelo Luque. Vou pedir para a Nath ficar também com o emoji de aniversário. Luque, como é que é isso? Como é que se faz essa escultura? Essa máquina aqui é uma máquina de algodão doce normal? Tudo bem, uma boa tarde. Ela não é uma máquina normal, né? Ela é uma máquina específica para isso. Para isso ela tem um sistema diferente que distribui o algodão doce de uma maneira diferente para que a gente consiga pegar esse algodão e fazer as esculturas dele. E uma máquina dessas comuns a gente não conseguiria fazer a escultura, né? Não. Nem a textura do algodão das máquinas nacionais ela é a mesma. É um algodão mais pesado, a gente não consegue ter uma densidade diferente, né? A gente não consegue trabalhar o algodão. Tem que ser esse modelo específico mesmo. Tá, mas Luque, então eu vou te pedir pra gente mostrar, só pra gente mostrar como a máquina funciona. A Bruna tem um filho, né? Bruna, vamos mandar um algodão doce pro teu filho? O que que tu quer, Bruna? Deixa eu ver aqui, vamos ver. Será que pode ser um de sapinho? Sapo rola, um sapinho? Claro, vamos fazer um sapinho. Vamos fazer então, um sapinho, sim. Não é pra Natália comer, nem pro Giovanni comer, viu? Esse aniversário que a gente faz é um modelinho bem querido, bem legal. Aqui a gente consegue ver um pouquinho da funcionalidade da máquina. Essa é a parte técnica que eu te falei, né? Que essa máquina ela tem
uma turbina que ela lança o algodão doce para cima, e isso que facilita com que eu possa pegar esse algodão doce e aí eu vou esculpindo o modelinho que eu quero daí. Mas essa máquina, tu me falava fora do ar, ela não foi feita para escultura, ela serve para fazer, né? Exatamente. Esse é um modelo que ele é um modelo tradicional na China, né? E é diferente do modelo que a gente tem no Brasil, mas ele não é para fazer escultura. Se alguém quiser comprar para fazer um algodão normal, no saquinho, dá também. Ah, então alguém quiser um algodão doce normal, até vou entregar. Teve um colega nosso aqui que pediu, não, só quero o algodão doce, né? Na verdade, o algodão doce simples eu não gosto de fazer. Eu prefiro fazer as esculturas mesmo, mas dá para fazer. A gente tem aqui os corantes, né? Tem diferença no sabor? É só a cor que muda? A gente trabalha com sabores também, né? Hoje a gente tem de panetone, tem de chocolate, tem de tutti-frutti, né? Mas aqui hoje eu trouxe só o colorido mesmo com o sabor de açúcar. Tá, não, desculpa. Tem algodão doce de panetone? Tem, a gente fez uma edição de Natal ano passado, inclusive nessa edição nós trabalhamos com bonecos de neve e a gente colocava num bastão de LED, né? Então ele, além de ter um gosto de panetone, ele pisca. Então foi um sucesso bem grande em Gramado e a gente vai voltar esse ano com essa edição também. Mas quem quiser ver, no Instagram tem os vídeos lá dessa edição com o boneco de neve. E o Luke me contava fora do ar que as esculturas, e vamos chamar de escultura, é escultura o nome, né? Isso, esculturas em algodão doce. Tu estava me contando que as tuas esculturas, as tuas obras de arte em algodão doce, elas têm uma assinatura que é tua, né? Isso. Aqui no Brasil hoje nós temos poucos artistas que trabalham, né, com algodão doce, e aí ao longo do desenvolvimento dos personagens eu comecei a colocar alguns adereços nas minhas esculturas, né? E uma que o pessoal gostou muito e que eu acabei adotando foram os óculos. Então as esculturas que eu faço, normalmente eu coloco um óculos azul na escultura, que é a minha assinatura para as esculturas. A gente tinha feito aqui um macaquinho com óculos, mas por causa da umidade ele já derreteu um pouquinho, né? Então a escultura, inclusive quando a gente leva para eventos, a gente coloca num saquinho e ali o algodão dura de 7 a 8 horas. A pessoa pode comprar, pode levar para uma criança, pode levar para casa, mas quando ele é feito assim, ele fica exposto, ele tem essa duração mais reduzida, né? Então ele dura alguns minutos, é para consumo no local daí. Pois é, isso, Bruna, a gente já teve aqui, e claro, na verdade o pessoal comeu. Ele já fez aqui unicórnio, já teve coelho também, a gente viu porquinho, o porquinho tá ali ainda, né? Mas, e aí outra coisa que tu estava me contando, a gente vê essa escultura e claro, tu falou, ela vai derretendo, mas o pessoal não fica com o coração partido de comer e acabar com o trabalho? Sim, cara, é uma das situações que a gente mais se depara nos aniversários. Eu entrego a escultura e depois eu olho, depois de um tempão, a pessoa está ali olhando para a escultura e ela não quer comer. Eu falo, come porque vai derreter. E aí a pessoa, ela quer que fique mais tempo, né? Mas eu sempre digo, come porque depois a gente faz outra, depois leva para casa um mais inteirinho também. Mas realmente dá pena. Eu vou te pedir licença, Luke, para mostrar aqui, em seguida o Luke vai estar no estúdio com a Bruna, mas mostrar aqui alguns dos modelos, né, Luke? Esses aqui são alguns, porque eu já vi tu fazer outros aqui mesmo, né? Isso, esse é um cardápio padrão que a gente leva para os eventos, né? Ali nós temos 15 modelos, lembrando que nos aniversários também a gente personaliza o cardápio de acordo com a temática do aniversário, então se tiver outros personagens a gente coloca para ter algo mais personalizado, mas hoje já passam de 50 o número de modelos de esculturas que a gente consegue fazer. O Poder RS de hoje fica por aqui. Para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.